Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, queria muito agradecer o convite do Eduardo, especificamente, que foi nosso residente há pouquinho tempo. Eu tive o prazer aí de ajudar um pouquinho na sua formação e a gente está sempre disponível para ajudar e colaborar com todos vocês. Então, é um prazer realmente estar aqui e poder colaborar mais uma vez. E acho que essa pandemia, a única coisa boa de toda essa história é que esse Zoom aí acabou aproximando um pouco algumas oportunidades, né? Então, a gente está em Fortaleza, seria maravilhoso dando essa aula, mas a gente conseguiu, né, a partir do momento que a gente tem esse Zoom, a gente está aqui em São Paulo, vocês aí, cada um em vários lugares, a gente conseguiu aproximar e, com certeza, diminuir toda essa distância e compartilhar mais o conhecimento. Então, acho que isso foi muito, muito positivo para todos nós. Então, eu agradeço muito o convite. Acho que vocês todos sabem, esse é talvez o tema que eu mais gosto, que eu mais estudo, e é o grande motivo aí dos meus estudos atuais, das nossas pesquisas, está muito voltado aí para a inovação, voltado para a terapia celular, nas lesões de cartilagem, que eu acho que é a grande importância para todo mundo, né? Nós todos realmente estamos realmente empenhados em tratar bem as lesões de cartilagem para que a gente consiga envelhecer bem os nossos joelhos, principalmente os joelhos, que é o meu foco de atuação. Então, eu vou começar a aula, tá? E aí, vocês ficam super à vontade por fazer as perguntas no chat. A gente vai ter um momentinho depois para a gente discutir todas as questões e perguntas. Acho que fica mais fácil no final da aula, porque se a gente interromper, talvez a gente perca um pouco o fio da meada. Vocês estão todos me ouvindo bem, né? Eduardo vendo bem, todo mundo vendo bem, só me dá um feedback. Assim, perfeito. Vendo a tela, vendo bem e ouvindo bem também. Tá? Quem tiver pergunta, como a professora Camila falou, já coloca no chat, mas no final a gente responde, tá? Fica à vontade. Não tem pergunta fácil, difícil, burra, esperta, nada disso. Assim, é um tema que quase ninguém sabe quase nada, tá? Então, é bem comum a gente ter várias perguntas e não tem problema nenhum. Os casos são completamente duvidosos e não tem o certo e o errado para as lesões de cartilagem. A gente tem, vocês vão ver os fluxogramas, a gente tem uma gama gigantesca de opções de raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu tentar ver aqui. Pronto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as lesões de cartilagem. O foco sempre é tentar ver nos pacientes jovens, né? Claro, os atletas também, os jovens também. Mas hoje, né? Hoje, inclusive, teve um webinar da ICRS e a gente estava discutindo sobre as lesões dos atletas, né? Os atletas, a única maneira que eles são tratados diferente é que, em geral, as lesões de cartilagem que requerem um tempo maior de reabilitação, eles são operados num treinamento, né? Na verdade, no pós-season, né, entre as competições de importância deles. Então, esse geralmente é o momento que eles escolhem para operar, porque de fato a gente tem um tempo maior, não é igual ao menisco, que a gente vai operar em um mês, o cara está voltando e tal. Realmente a gente precisa desse tempo de reabilitação, desse amadurecimento da lesão. Então, a grande diferença é essa principalmente, né? E sempre tentando abordar o atleta como realmente tem lesão, não adianta a gente ficar simplesmente prorrogando, porque essa lesão certamente vai aumentar, tá? Então, a cartilagem é o nosso grande calcanhar de Aquiles, eu acho, de toda a ortopedia, de qualquer articulação que a gente tem falado, porque ela é um tecido altamente especializado. As células que fazem parte dela são células de baixíssima replicação e que, para preservar tudo isso, a gente depende de toda uma arquitetura da cartilagem, toda uma sequência das camadas que a gente vai falar. E a reparação da cartilagem ela é limitada. Ela não se repara, ela não consegue cicatrizar igual um osso, por exemplo. A cicatrização dela é muito mais retardada e muito mais limitada. E com certeza, desde Hipócrates, a gente já aceita que isso é um problema que a gente não consegue mais reparar. Então, depois que a gente tem uma lesão da cartilagem, um buraco desse que precisa ser recapeado claramente, a gente não consegue, de fato, o nosso organismo não consegue cicatrizar isso de maneira autônoma, né? E sem ter nenhum estímulo externo. A grande questão é que a prevalência das lesões condrais é muito grande. Na população geral, para vocês terem ideia, gira em torno de 63% a 66% da população geral. E muitas dessas pessoas não são sintomáticas, elas não têm sintoma. Quando elas forem perceber, as lesões já são grandes. E ainda quando a gente fala dos atletas, 36% dos atletas também têm lesão de cartilagem. E desses atletas, metade deles também não tem sintoma nenhum. E aí que está a nossa importância de conseguir detectar essas lesões e ficar um pouco mais esperto nesses pacientes que têm essas lesões de cartilagem. Só para vocês entenderem, para quem gosta e acompanha como eu, a NFL, é um esporte altamente energético, digamos assim, de alto impacto. E esse trabalho, eles fizeram um trabalho gigantesco, o Laprade é o último autor, mostrando em quase 2.300 jogadores da NFL
que 23,8% deles tinham lesão de cartilagem e 4,4% deles não tinham cirurgias prévias, tá? E olha que engraçado, a maioria das lesões era patelofemoral. Então, é muito interessante saber que a patelofemoral é a grande questão aí que a gente tem que ficar esperto. E as lesões grau 4 que não foram tratadas, elas vão tanto reduzir o número de jogos daquele atleta, como diminuir a performance do atleta e, obviamente, encurtar a carreira dele. Isso foi feito na NFL, né, publicado na Arthroscopy. Infelizmente, a gente não tem essa casuística nacional, mas se a gente tivesse que apostar hoje no nosso futebol, provavelmente seria alguma coisa assim. Pacientes com lesões condrais encurtam a carreira e acabam voltando às suas atividades não esportivas mais precocemente, ou seja, parando a sua atividade esportiva. Por que tudo isso? Porque, como a gente estava falando, a cartilagem é um tecido complexo, tá? Ela tem 4 zonas, tem algumas regiões da matriz celular, não é um tecido simples. E muito mais do que você só olhar a cartilagem, é um iceberg que a gente está conversando. Fora toda essa estrutura da cartilagem, a gente tem o famoso osso subcondral, que é o que dá o suporte para a cartilagem articular. Então, aqui vocês conseguem ver detalhadamente que a cada camada ou zona da cartilagem, a gente tem uma distribuição de células diferente, a gente tem uma distribuição do colágeno diferente e os componentes da matriz extracelular diferentes. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir reproduzir toda uma superfície cartilaginosa igual, de novo, simplesmente com scaffold, simplesmente fazendo uma microfratura, e é complicado. E a gente não pode esquecer, e a gente vai, nossa aula hoje é permeada nisso, do osso subcondral. Tá? Então, essa unidade, cartilagem, osso subcondral, é o que vai permear todo o nosso estudo, nossa ligação aqui. Então, essa aqui é um zoom um pouco mais ampliado das camadas da cartilagem, não vou entrar em questão aqui, mas vocês têm que lembrar que a grande questão da cartilagem, diferente de todas as cartilagens aqui, é que a nossa cartilagem articular, ela tem o famoso colágeno tipo 2, que até este momento a gente não tem nenhuma matriz ou nenhuma substância que consiga, de fato, organizar um colágeno tipo 2 ou produzir um colágeno tipo 2. A gente não tem isso hoje, tá? Então, o colágeno tipo 2 continua sendo o grande privilégio de produção do condrócito, que é a célula da cartilagem, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês, porque ela é realmente exclusividade. E essa distribuição celular mostra o quanto o condrócito é uma célula especializada, o quanto você vê que em 4 camadas ele atinge camadas e caras diferentes, tá? Então, isso é muito importante. E aí, na matriz, a gente tem os famosos proteoglicanos, que é o que mantém toda a minha estrutura externa, digamos assim, da célula, fazendo com que a gente tenha ligações importantes e formação da matriz celular. O que a cartilagem faz, então, né? Eu costumo falar para meus pacientes que é como uma cobertura de pasta americana que você coloca em cima de um bolo. Por quê? Porque ele é liso, branco, ela promove uma superfície lisa e lubrificada para as articulações. O atrito entre elas, ou seja, o coeficiente friccional é muito, muito, muito baixo, mais baixo do que gelo no gelo. Ele consegue facilitar a transmissão da carga. E ele é fundamental, porque ele também é um tecido aneural, que a gente sabe, e avascular, dificultando ainda mais a nossa cicatrização, mas, por outro lado, a gente tendo, mesmo que eu tenha comprometimento da cartilagem, eu não necessariamente tenho dor, né? Se eu não estou comprometendo o osso subcondral. Isso é uma grande questão também. Só que em algum momento essa cartilagem sofre uma falha. Ou seja, a gente começa a ter forças de estresse e forças de compressão, na verdade, que aumentam, né? Força de distração e de estresse que começam a ficar completamente fora da curva, e aí toda a nossa linha que a gente tem no nosso gráfico acaba tendo uma falha. Quando a falha acontece, a gente faz uma ruptura do nosso componente cartilaginoso, ou seja, a gente perde a nossa ondulação das fibras de colágeno, e aí faz essa quebra que vocês estão vendo aqui no nosso desenho. E aí, isso sim é a tal da lesão. A lesão, por outro lado, antigamente ela era classificada pelo sistema de Outer Bridge. Hoje, a gente quase não usa mais o sistema de Outer Bridge. Por quê? Outer Bridge a gente usava quando a classificação era artroscópica. Então, quem descreveu a classificação, na época, ele falou, olha, a classificação artroscópica de Outer Bridge. A classificação da ICRS, que até mudou de nome, a sociedade, que antes era International Cartilage Repair Society, hoje ela é International Cartilage Regeneration and Joint Preservation Society. Isso faz coisa de 3, 4 anos para cá. Eles propuseram, a partir de 2003, uma classificação. Essa classificação, ela vai de normal, ou uma cartilagem próxima do normal, quando eu tenho só um comprometimento bem superficial,
Uma cartilagem anormal, quando eu tenho um comprometimento de até 50% da espessura da cartilagem, eu tenho o grau 3 e o grau 4, que já são cartilagens anormais. O 3, quando eu comprometo mais de 50% da espessura, e o 4, quando eu comprometo o osso subcondral. O 3 é subdividido em A, B, C e D, eu não vou ficar aqui explicando para vocês, mas uma dessas classificações, só para vocês entenderem, o C, acontece uma delaminação da cartilagem, que vocês vão ver, um dos casos que a gente vai apresentar é exatamente isso. Quando a gente fala da ICRS, da classificação 3 e 4, a gente já está falando, ou seja, a gente já está lembrando de algum tratamento cirúrgico dessas lesões de cartilagem. A gente não aceita muito o tratamento conservador exclusivo para esse tipo de lesão. Mas, atualmente, a gente entende que a cartilagem é um problema biológico. E, sendo um problema biológico, ela também requer uma solução biológica, tá? O mais biológico possível, né? O que a gente consiga restaurar ou próximo da restauração de uma cartilagem normal. E aí existem algumas opções de tratamento descritas, né, na literatura, que são os tratamentos paliativos, em que você vai lá, olha a lesão, só dá uma desbridada, né, só faz uma limpezinha. Os tratamentos de reparação, em que você faz uma microfratura, que é essa imagem de cima aqui. Então, a gente faz microperfurações, que foram descritos por Pride, mas muito mais conhecido a partir de Steadman, em 1990. E aí, uma outra técnica de reparo é fazer a microfratura e cobrir com membrana, que chama-se de Ehrlich, tá? E aí existem as técnicas de reconstrução, em que a gente faz o transplante osteocondral, tá? Então, eu estou reconstruindo a minha cartilagem, ou seja, é a única técnica que, de fato, eu estou dando cartilagem, certo? Então, eu estou colocando a cartilagem de um lugar sem carga para um lugar que necessita de carga, e as técnicas de restauração, em que a gente envolve terapia celular, tá? Então, são 4 modalidades de tratamento que a gente tem que saber. Eu não vou falar aqui do desbridamento, da microfratura, porque eu acho que isso é tema de outras discussões, outras aulas, acho que está aqui um pouco mais sobre o nosso futuro, mesmo porque a microfratura, para atleta especificamente, a gente tem cada vez usado menos. E aí vem uma sopa de letrinhas, que eu gosto de explicar para todo mundo, que a gente fala de Ehrlich, Mace, blá, 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 ninguém entende muito, mas só para vocês entenderem, né? Eu falei, a microfratura com membrana por cima, a gente tem o nome de Ehrlich. Por quê? Porque eu induzo, na verdade, uma condrogênese quando eu faço microfratura e coloco a membrana por cima. Quando eu falar aqui sobre IAC, eu estou falando de implante autólogo de condrócitos. E quando eu falar de MACE, eu estou falando de uma geração mais avançada de implantação de condrócito, em que eu tenho uma matriz junto. Então, MACE significa Matrix Induced Autologous Chondrocyte Implantation. Tá? Então, que é uma coisa avançada, a gente vai mostrar aqui, a gente tem casos nacionais. A questão é que isso é ainda via pesquisa, não é, infelizmente, Brasil afora não é possível. O algoritmo que a gente mais trata agora na nossa cabeça, para você facilitar a nossa vida aí, a gente divide as lesões por tamanho. Então, pacientes que têm lesões de tamanho menor que 2,5 centímetros quadrados, entre 2,5 e 4 e maior que 4. E esses pacientes, a gente tenta dividi-los entre baixa e alta demanda. Quando a gente fala dos atletas, a gente já automaticamente já está jogando eles para a curvinha laranja aqui, para os pacientes de alta demanda. Mas é claro, pessoal, tudo isso que a gente está conversando, sempre, a gente não pode só olhar o buraco ou a lesão de cartilagem. A gente necessita olhar também o alinhamento, ou seja, o eixo do membro varovalgo. A gente necessita entender cirurgias prévias desse paciente e conhecer também se a estabilidade ligamentar está ok. Então, se tem que olhar o LCA, se tem que olhar um colateral, também a gente tem que ver isso. Ou até um patelofemoral medial também, que é a razão, às vezes, de lesão condral. Quando as lesões são pequenininhas, menores que 2,5 centímetros quadrados, em pacientes de baixa demanda, a microfratura ou desbridamento são opções. Para pacientes de alta demanda, o OATS, na verdade, que é o transplante osteocondral autólogo, é uma opção também, e a microfratura também é, mas também a membrana cobrindo a microfratura também é uma opção. Então, você vê que já fica mais sofisticado quando a gente fala em pacientes de alta demanda. Quando a gente está falando em lesões intermediárias, entre 2,5 e 4 centímetros quadrados, que é um pouco mais da nossa vida, quase que diária, são essas lesões, pacientes de baixa demanda, ainda no fluxograma cabe uma microfratura. Na minha opinião, não cabe mais, tá? Em alguns trabalhos atuais também não cabe mais. A gente acaba utilizando ou o OATS ou o Ehrlich, dependendo da lesão. E pacientes de alta demanda, aí a microfratura não cabe mesmo. E aí sim a gente vai sofisticando o tratamento. Ou um OATS, ou até um transplante com células, a membrana com células, um implante autólogo,
ou o AMIC, que é a microfratura com membrana que a gente tem disponível no nosso meio, ou ainda um haloenxerto. Quando a lesão é maior ainda, pessoal, aí tanto faz se o paciente é de baixa ou alta demanda, a gente já tem que realmente tratar com um nível de sofisticação maior, ou a gente faz 2 ou 1 plug de Oates, ou a gente ainda usa terapia celular, ou no nosso meio a gente acaba usando a membrana, mesmo estipulando e extrapolando para as lesões maiores. Então eu montei aqui, para facilitar, 3 cenários da nossa vida. A gente tem um comprometimento da cartilagem articular e o osso subcondral está ok, tá? Então lembra, o que está vermelho? O osso subcondral está beleza, está ok, não tenho lesão na cartilagem. Cenário 2, eu tenho lesão tanto do osso quanto da cartilagem. E o cenário 3, a minha cartilagem está muito boa até, só que meu osso está ruim. São aqueles edemas subcondrais intensos. Então, são esses 3 cenários que a gente tem que pensar hoje e abrir a nossa cabeça em relação a isso. Mas sempre, como eu falei para vocês, olhar alinhamento, se tem alguma deficiência meniscal ou alguma instabilidade. Se tiver alguma dessas alterações, elas têm que ser também adereçadas, elas também têm que ser abordadas no mesmo momento do que a gente for pensar em fazer a lesão de cartilagem. Então, vamos lá. Se a gente tem uma lesão só da cartilagem e uma lesão pequena, a gente pode fazer Oates ou a gente pode fazer microfratura com estímulos biológicos, tá? Então, a microfratura isolada hoje talvez não seja uma boa opção, mas quando a gente junta ela com com um aspirado de medula óssea, pode ser uma possibilidade. Quando a lesão já é um pouco maior, a gente tem que usar a matriz, né, o scaffold, que é a membrana, pode até ser com biológico junto, né, com aspirado de medula ou até com um conteúdo de gordura, que algumas vezes a gente coloca, e o implante autólogo de condrócitos, ou ainda a gente pode fazer um Oates, 2 plugs ou alguma coisa assim. Quando a gente tem um comprometimento de osso subcondral ou cartilagem, pensem comigo, o osso está comprometido. Então, qual é a melhor técnica quando o osso subcondral está comprometido? É transportar um plug de osso subcondral com cartilagem, que é o Oates. Então, qual é hoje o meu grande limiar para eu decidir se eu vou fazer a membrana ou se eu vou fazer o Oates? Hoje, a minha grande decisão, eu olho o osso subcondral. Se eu tiver edema subcondral, uma lesão de 2 centímetros quadrados ou até 3 centímetros quadrados, eu tento ainda assim usar o Oates, porque eu acho que eu estou realmente conseguindo tratar toda a filosofia e toda a unidade do osso subcondral com a cartilagem. A mesma coisa vale para as lesões grandes. A gente usa haloenxerto, tá? E a gente tem técnicas de usar realmente haloenxerto, ou a gente usa a célula, que é o implante autólogo de condrócito, uma técnica chamada sanduíche, porque a profundidade entre 6 e 8 milímetros de profundidade da lesão já necessitam que a gente faça o preenchimento dessa lesão com osso. E aí sim coloque a terapia celular em cima. E por outro lado, quando eu tenho só o comprometimento do osso subcondral, a gente pode fazer a descompressão do osso subcondral e aí fazer alguma injeção de biológico. Isso é absolutamente controverso, a gente não tem dados tão importantes na literatura, mas eu vou citei isso aqui para vocês, só para vocês terem isso em mente. Quando a gente fala de problemas, né, o que a gente abordaria, é exatamente o que eu falei para vocês aí. Então, esse fluxograma se repete muitas vezes, tentando dividir as lesões em grandes e pequenas, articulares, né, só de cartilagem ou com comprometimento do osso subcondral. Comprometimento do osso subcondral, atentem-se a pensar que o Oates é uma excelente terapia, que é exatamente o que a gente mostrou aqui para vocês. Né? Então, sempre que eu tenho esse cenário aqui do vermelho todo, o Oates é a nossa primeira opção, tá? Ou o enxerto osteocondral homólogo de cadáver quando a lesão é muito grande. Quando eu tenho um procedimento só, uma lesão só articular, eu posso usar a terapia celular ou terapia com membrana. De uma maneira bem simplória, né, bem simplória mesmo, quando a gente tem lesões muito, muito pequenininhas e o osso subcondral tá bom, eu posso até pensar em fazer microfratura, apesar da gente ter cada vez deixando mais de fazer. Se eu tenho uma lesão muito grande, mais que 8 centímetros quadrados, a grande chance da gente conseguir fazer com que aquilo realmente fique bem é fazer um transplante osteocondral homólogo, tá? Que é de cadáver. O meio da história aí, que são as lesões de 4, de 3, a gente tem uma gama de coisas para a gente pensar de acordo com o tipo de lesão, do tipo de atleta, como a gente falou para vocês. E é exatamente a mesma coisa para o patelo-femoral. O patelo-femoral entra numa história muito parecida. E o Oates, que antes não entrava na patelo-femoral, hoje até entra na patelo-femoral. Tá? Quando eu tenho comprometimento do osso subcondral na patelo-femoral e lesões pequenas, o Oates também é uma boa opção e o haloenxerto também é a primeira opção. Enquanto que quando eu tenho o osso subcondral intacto, eu posso até fazer microfratura, apesar de não ser tão bom na patela ou até uma condroplastia, e fazer terapia celular.
Então, isso é super importante hoje. Acho que talvez o grande divisor de águas hoje no nosso raciocínio de tratamento é olhar para o osso subcondral. Em relação às tendências do tratamento da lesão condral, esse artigo foi publicado em 2018, mostrando para vocês que em 2010 o que mais se fazia era desbridamento. Isso vem caindo muito ao longo do tempo e tem se subido muito a terapia, com uso de terapia celular e mesmo enxertos homólogos de cadáver. Isso é um trabalho feito nos Estados Unidos pelo Brian Cole. Em relação ao Oates, eu vou só falar pouquíssimos casos. Eu adoro o transplante osteocondral autólogo, a gente fez um essa semana, inclusive, isolado até. Eu acho que é uma excelente opção, você pode fazer artroscópica ou aberta sem problema nenhum, vai muito bem. Nesse caso aqui, 32 pacientes foram submetidos ao transplante osteocondral autólogo, tá? E aí vocês viram que esse estudo prospectivo mostrou que a gente teve uma progressão menor de osteoartrite quando a gente fez realmente o Oates com follow-up de 8 anos. Então, uma excelente técnica. Sempre me perguntam de onde pega, né, o plug, e aí a gente pode lembrar que sempre a área 6 e a área 3 são as áreas de menor pressão quando a gente tira daqui, tá? Então, nessas regiões são as melhores. A 7 é péssima, tá? Não peguem aqui de cima, que é uma péssima região, que aumenta muito a pressão. Mas a grande sacada do Oates é que quando a gente coloca ele, ele tem que estar perpendicular, nivelado e nunca deve estar saliente. Saliente é sempre pior do que aprofundado. Melhor deixar ele um pouco mais atarracadinho, um pouco mais aprofundado do que você deixar ele saliente, porque existe uma pressão enorme dentro do plug e ele fica inviável. O Oates de patela, acho que vocês devem saber, a gente tem uma experiência grande no Oates de patela. A gente conseguiu ver ao longo desse tempo que se tem lesão subcondral em lesões focais de até 1 a 4 centímetros quadrados, um plug isolado na faceta medial são os melhores cenários, tá? A gente seguiu os nossos pacientes, a gente viu que os pacientes que a gente fez mais de um plug não vão tão bem e a faceta lateral ou vértice vão muito mal também. Então, dê preferência para fazer na patela em faceta medial, tá? Que é bom, e lesões pequenas num plug único. Então, esse só para vocês terem ideia, um outro de patela, bem interessante o caso, tá? Aqui, então vocês estão olhando. Fiquem espertos, porque parece que ele fica saliente o osso, mas lembrem que a cartilagem da patela ela é mais espessa que a cartilagem do côndilo. Então, quando a gente transporta a cartilagem do côndilo para a patela, parece saliente o osso, mas é porque a espessura da cartilagem são diferentes. Tá? E aí fica muito bem, os pacientes na faceta medial evoluem muito bem. Falando um pouquinho da membrana com microfratura. Então, a gente falou do Oates, agora nós vamos falar da membrana com microfratura, que é uma técnica que a gente tem usado bastante, tá? Então, o que ela é? Basicamente, a gente faz microfratura ou nanofratura, que é a nossa preferência hoje, e cobre isso com uma membrana de dupla camada de colágeno porcino. E, ó, prestem atenção, essa membrana é de colágeno tipo 1 e 3, ou seja, ela não tem colágeno tipo 2, tá? Ela é uma membrana condroindutora. Então, o que a gente faz num vídeo bem simples? A gente vê a lesão, faz a estimulação medular e coloca a matriz por cima. Pode ser feito via aberta ou pode ser feito isso via artroscópica. Eu sei que o Eduardo faz alguns casos via artroscópica, mas a nossa preferência no nosso serviço é fazer por via aberta. Eu acho que eu consigo ter uma aderência melhor da minha membrana, consigo fazer um recorte, um molde melhor, e a cicatriz, muitas vezes, a incisão é muito pequenininha. Então, eu não acho que vale a pena, às vezes, colocar artroscópico, às vezes eu acho que você acaba perdendo um pouco da qualidade do tecido de reparação. Então, essa é a membrana, a gente tem o molde, a gente recorta. Nesse caso, eles estão colocando cola de fibrina embaixo, a gente não coloca, a gente coloca a cola de fibrina só por cima, depois que a gente colocou a membrana. Fiquem espertos também, a membrana ela tem um lado poroso e um lado fixo, tá? Como vocês estão vendo aqui, ou seja, um lado que não é permeável. Esse lado não permeável é uma superfície mais lisa, tá? Então, essa parte rugosa fica voltado para o osso, para você conseguir ter o recrutamento celular, e aí essa outra parte fica fazendo a retenção. Teoricamente, a gente vai fazer uma diferenciação condrogênica, mas vale vocês saberem que esse tecido, né, esse scaffold que a gente está colocando, ele é absolutamente reabsorvido em 6 a 24 semanas, não há mais membrana ali, o tecido já é o tecido formado indutor pela condrogênese. Então, esse foi o nosso primeiro caso, feito pelo Dr. Moisés em 2015, em agosto, principalmente na região da tróclea, que é um grande desafio para nós. Então, a tróclea vai muito bem com membrana. A gente está fazendo um levantamento agora de todos os casos da tróclea e da patela, porque eu acho que realmente a gente tem que saber nessa população específica, porque a gente não tem o que fazer na tróclea fora a membrana,
né? Então, vocês estão vendo aqui a ressonância, que é uma APA-T2 aqui, uma ressonância com um buraco aqui, né, na tróclea, mesmo quem não é médico claramente consegue perceber, e aqui, depois de 12 meses, já um tecido formado aqui, muito semelhante à cartilagem. Se é cartilagem de verdade, pessoal, não sei, mas a gente tem alguns estudos que mostram que é um tecido de fibrocartilagem mais semelhante e mais duradouro do que se formaria com qualquer outro tecido. Em relação a esse paciente aqui, vocês estão vendo que ele tem uma dor medial e um derrame articular após atividade física. Lembrando para vocês que as lesões condrais, em geral, os pacientes não são muito sintomáticos, né? Eles não têm tanta dor, eles têm um pouco de dor, mas uma das queixas mais importantes é, depois da atividade física, meu joelho incha. Então, o joelho incha, fica inchado, não incomoda tanto, mas eu não consigo ficar depois jogar, fico uma semana sem conseguir. Isso é uma coisa bastante frequente no consultório. Então, esse também é um outro paciente no pós-operatório de 11 meses, já uma lesão aqui no côndilo, tá? É muito semelhante, a mesma coisa que vocês estão vendo, assim, a gente faz o molde da membrana, né? Olhou, cortou, a gente faz a gente deixa a membrana molhada para cortar, porque ela dá uma expandidinha, e aí a gente coloca exatamente no lugar. Você pode dar pontos cardinais e depois colocar a cola de fibrina, tá? De uma maneira bem resumida, a gente consegue indicar o EMIC para pacientes com lesões com um range gigante de lesão, né? Então, entre 2 e 8 centímetros quadrados, ok, a gente indicar a membrana, né, com a microfratura ou neurofratura. Não é bem indicada para as lesões espelhadas, são as tais das kissing lesions, não é muito bom. Claro, tem que ter lesão grau 3 e grau 4, e é uma excelente opção, principalmente para patelo-femoral, só que eu tenho que ter atenção que eu tenho que ter a cartilagem ao redor intacta. E o meu osso subcondral tem que estar vitalizado. Se eu acho que o meu osso subcondral tem um edema gigantesco ou está desvitalizado, ela não é uma boa técnica. A literatura do EMIC, gente, é muito vasta, é gigante, eu não vou falar isso aqui para vocês, a gente pode compartilhar, tem literatura desde 2005, tá? É gigantesca, tem trabalhos randomizados, tem ensaios clínicos prospectivos, tem 10 anos de follow-up, tem uma série de casos, tem um monte de coisa. O que a gente tem de trabalhos clássicos? Esse, por exemplo, de 2019, é uma revisão sistemática, né, mostrando 12 estudos com 245 pacientes, mostrando que depois de 5 anos eles realmente mantêm os resultados, mas eu tenho poucos estudos que se comparam. Essa também é uma revisão sistemática de 2019, mostrando também que os critérios, né, do EVA, do LISHON, do KDC e do MOCART, o MOCART é um critério da ressonância magnética no pós-operatório, mostrando que a gente também tem critérios positivos quando a gente usa a membrana. E nessa revisão, eles falam exatamente aquele range de lesão que a gente falou, do tamanho. Então, vocês viram que até 1 centímetro quadrado, até 8, tudo bem usar a membrana, se você não tiver as terapias celular, que ela já começa a ter, a partir de 5, uma indicação melhor. Tá? Mas eu tenho hoje evidência suficiente para indicar o EMIC. Em relação a esse trabalho, esse é um trabalho que eu coloquei porque é um trabalho clássico de 2017. O que eles fizeram? Eles seguiram esses pacientes com 2 anos e com 5 anos e compararam membrana com microfratura. E aí, o que eles perceberam? Esse trabalho deu um mega boom aí em todas as literaturas, principalmente da microfratura. O que eles perceberam? Que depois de 2 anos, o resultado da microfratura deteriora muito, enquanto o resultado da membrana se mantém. Isso deu uma força muito grande para o uso da membrana, porque ela consegue manter, mesmo depois dos 5 anos, os resultados. E é exatamente o que está publicado nesse trabalho, foram sequencialmente sendo publicados por outros autores também, o que acabou desvalorizando, se eu posso dizer assim, a microfratura e acabou caindo um pouco em desuso para a gente. Esse é um caso meu extremamente interessante, eu já apresentei até fora, o Brian Cole tem um caso muito semelhante, é um paciente de 33 anos que tinha uma dor, um derrame articular de repetição no joelho direito, parou de fazer atividade física, ele era magro, mas ele falou que não dá mais. Me visitou em agosto de 2018, essa era a ressonância dele. Olhe essa lesão aqui. Essa lesão aqui. Até eu quero que vocês coloquem no chat se alguém já viu uma lesão osteocondral de tíbia desta monta. Tá? O paciente convivia com isso há um tempo e muito desconfortável. A gente fez um mapa T2 para a gente ver que é uma ressonância funcional, né, do joelho. Olhem o que acontece aqui. Eu não tenho cartilagem aqui, ó. Em absoluto, eu não tenho cartilagem e eu tenho um buraco, ou seja, meu osso subcondral está péssimo. Então, o que vinha na ressonância? Vinha uma lesão osteocondral, fragmentação da cartilagem, 2 centímetros de diâmetro essa lesão,
Lembrando, pessoal, a ressonância sempre subestima o tamanho. Então, ela geralmente erra entre 10% e 20% o tamanho da lesão do que a gente vai ver na vida real quando a gente abrir ali. Só que fora a lesão da tíbia, que a gente está vendo aqui muito bem, obrigado, ele também falava que no côndilo femoral lateral tinha uma lesão também de aproximadamente 1/meio centímetro, mas o osso subcondral estava bom. Bom, a gente pensou, o que é isso? É lesão em espelho, né? A tal da lesão em beijo. Quando a gente abriu, dá uma olhada aqui, em abril que a gente abriu, a gente consegue ver aqui, ó, uma lesão condral no côndilo femoral lateral, que parecia uma lesão como se fosse um trilho raspando mesmo da lesão prévia da tíbia, alguma coisa, e um buraco aqui embaixo na lesão da tíbia. Não é fácil a abordagem, porque o menisco fica bem no meio da história, então as fotos não estão tão maravilhosas, mas é o que deu para salvar na hora. Então, aqui olhando um pouco mais de zoom, a lesão da cartilagem e o buraco da tíbia sem ter feito nada, não tinha feito nada até esse momento. Olha lá, e aí a lesão da tíbia é profunda, tá? O que a gente pensou de fato em fazer? Então, a gente fez microfraturas no osso subcondral, que estava desvitalizado, vocês viram que tinha fragmentação. A gente tirou um plug, tá, da parte da tíbia. Esse plug da parte da tíbia é um plug ósseo, simplesmente para eu conseguir preencher esse defeito e ganhar altura no meu defeito. Só que quando eu vi o fêmur, eu falei, gente, não dá para colocar membrana no fêmur, membrana da tíbia. Um dos princípios da membrana é não fazer lesão em espelho. Eu não queria arriscar nesse caso justamente. Então a gente pensou e aí a gente acabou usando 2 plugs de Oates, né, de transplante osteocondral autólogo, e colocamos nas 2 locais que tinha maior lesão da cartilagem. Tá? Então a gente colocou aqui, ficou esses 2 olhinhos aqui, e aí a gente partiu para a tíbia, porque teoricamente a gente ia fazer uma membrana. A gente fez uma membrana, é mais delicado, né? A gente tem que ficar com o joelho parado depois que a gente coloca a cola. Então, na membrana, o que a gente fez? A gente fez a medida, tá, do tamanho da lesão, colocamos o osso por baixo e colocamos a membrana por cima. E aí, no segmento desse paciente, agora em novembro de 2019, vocês viram, depois de um ano, vocês conseguem ver perfeitamente o alinhamento do plug, tá? Então, aqui é a zona doadora, aqui é a zona receptora, vocês estão vendo o alinhamento, ficou muito bom, aliás. E aí vocês já conseguem ter uma suspeita aqui, ó, da tíbia, o que está acontecendo, tá? Ela ficou também surpreendentemente positiva bem. Então, aqui é uma imagem muito feliz dos plugs, né? Na verdade, da zona doadora, e aqui é uma imagem feliz também da zona receptora. E aqui a gente olhando já o mapa T2, mostrando aqui, ó, a tíbia, ó lá, preenchida. Aquela fragmentação que a gente tinha, aqui a gente já não tem mais, tá? Então, olha aqui como ficou a tíbia com o osso preenchido e a membrana. Olha essa imagem aqui, em novembro de 2019. Esse paciente acompanha comigo direto, tá? Então, olha aqui o mapa T2. Ele tá muito bem, de verdade. Eu realmente não sabia como ele evoluía. Eu até discuti com o Brian Cole, de verdade. E ele evolui muito bem. Ele faz atividade física, ele tá extremamente satisfeito e me manda um monte de paciente. Acho que essa é a maior recompensa que a gente pode ter. Então, o radiologista é um radiologista experiente, né? Então, ele colocou que foi feito o Oates e também colocou aqui, ó, persistindo a membrana de colágeno, recobrindo a lesão da tíbia, já com regressão do edema ósseo, tá? É um radiologista safo, sabido, que sabe que a gente colocou membrana na tíbia, a gente geralmente escreve também para a gente discutir. Então, um caso muito bonito e difícil. Em relação à nossa experiência do AMIC, até dezembro de 2018, isso foi publicado, a gente tinha 30 pacientes, 29. Hoje a gente tem com certeza mais de 55, a gente fez até um levantamento, mais de 60 certamente, porque a gente tem ganhado mais experiência e tem ganhado mais confiança em fazer a membrana, tá? Então isso é bastante interessante para nós. Agora eu vou falar rapidamente das coisas mais novas, tá? Isso eu vou falar um pouco mais rápido, porque não é muito a nossa realidade a curto prazo, eu acredito sim a longo. Então, só para vocês entenderem cronologicamente, no ano 2000, o Dr. Moisés fez um transplante autólogo de condrócito, na verdade eles fizeram 3, 2 no joelho e 1 no talo, são 3 pacientes. E aí, até 2000, até 2015, quando chegou a membrana, a gente estava totalmente órfão, né, de terapia celular ou membrana ou qualquer coisa que o valha. A gente só tinha Oates para fazer ou microfratura. Era isso. Então, até 2015, quem falou, fazer a microfratura, sempre fiz, está tudo bem? Tá tudo bem. Até 2015 era o que a gente tinha para fazer, ou a gente tinha Oates. Em 2015 chegou a membrana, que é uma evolução, pessoal, da microfratura, na minha visão. É um plus, por que não usar o plus?
E aí, em 2017, a gente voltou a usar as células, o condrócito, e depois a célula mesenquimal em 2019, em 2018, para a gente conseguir, de fato, ver o resultado da terapia celular. O que a gente tem na literatura são trabalhos muito interessantes, mostrando que mesmo que você use a membrana sem célula e compare com célula, eles acreditam que nos primeiros 2 anos você não tem uma diferença tão significativa. Tá? Isso é muito, muito interessante, ou seja, 20 pacientes com membrana e 21 com membrana com célula. Isso é legal, isso é interessante, mas eu ainda acredito que a célula tem uma durabilidade maior. Então, eles devem revisitar esses pacientes com 5 anos de follow-up. Eu acredito que a durabilidade do MACE vai ser maior que o AMIC, e esse é um trabalho publicado em 2019. Agora, tudo isso que nós estamos conversando de lesão focal. É uma lesão que tem tamanho. Vocês viram que todo momento a gente está falando em tamanho de lesão, em cartilagem periférica preservada. É muito diferente da gente falar de uma lesão de artrose, uma lesão difusa, em que é uma outra aula, tá? É um outro caminho. E qual célula a gente vai utilizar? A gente tem que pensar se eu tenho célula mesenquimal ou condrócito, que é hoje um pouco a nossa filosofia do hospital. Então, no Einstein, a gente tem essas duas frentes aí. A gente tem a oportunidade, eu sei que é muito raro, mas a gente tem a oportunidade de fazer estudos com a célula mesenquimal derivada da gordura e com o próprio condrócito. Qual é a vantagem? Na verdade, a célula mesenquimal é mais fácil de obter, porque eu obtenho da gordura, não preciso internar o paciente, eu tenho um isolamento mais fácil, é mais barato e, teoricamente, os resultados têm mostrado que é muito semelhante ao condrócito. De uma maneira geral, essa célula tronco mesenquimal, só para vocês entenderem, ela tem vários critérios para ser uma célula tronco mesenquimal, ela tem que se diferenciar em osteoblasto, adipócito e condrócito. A primeira vez que foi utilizada em humanos foi em 2001, mas o próprio cara que descreveu essas células, que eram células mesenquimais, mudou o nome delas para células medicinais sinalizadoras. Então, isso é extremamente atual, talvez você já tenha escutado, mas ele acredita que essas células são células que são uma farmacinha ambulante. Então, você tem uma lesão, elas conseguem perceber e capilarizam pelo vaso, conseguem, então, chegar até a lesão e aí levar essa farmacinha ali e fazer essas células sentinelas fazerem a recuperação daquele tecido regenerado. Então, ele acha que são células medicinais. Eu já mostrei para vocês esse fluxograma do futebol, mostrando aqui para vocês que quanto maior a lesão, de novo, e quanto mais a gente tem o atleta, muito mais chance da gente ter que usar a célula. Então, a célula ela tem um papel muito importante, ou seja, começa a ter um papel interessante e o Oates também, como a gente já tinha falado. Então, em 2017, a gente começou no Brasil, voltou a fazer o transplante de célula com condrócito, e em 2018, a gente começou a fazer com célula mesenquimal. As gerações de implante de condrócito são a 1, a 2 e a 3. A 1, que foi a que a gente fez no ano 2000, Dr. Moisés, usando o periósteo da tíbia, que é esse caso que vocês estão vendo aqui, é o caso real, foi publicado na revista do Einstein. A segunda geração a gente já não teve aqui no Brasil, porque era membrana com célula, e a gente já passou direto para a terceira geração, que a gente coloca a célula junto com a membrana para fazer a implantação. E a gente vê que a atividade esportiva, depois de fazer implante autólogo de condrócitos, os pacientes conseguem voltar à atividade esportiva, sendo que 65% deles conseguem melhorar a habilidade esportiva, mais 82% deles praticam esportes regularmente. Eles vão deteriorando ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo vai passando, eles vão reduzindo, como vocês podem ver nesse gráfico, mas eles conseguem realmente manter uma atividade esportiva como a gente gostaria. Esse termo MACE é um termo patenteado pela Vericel, tá? Foi aprovado no FDA em 2016, então vocês vejam que é uma coisa muito recente, e o MACE já está nesse termo, a célula implantada junto na membrana, tá? Então, é uma técnica desenvolvida por eles. E esse é o nosso primeiro caso do MACE que a gente fez em 2017, depois que a gente teve a aprovação do Comitê de Ética, é um paciente meu, um atleta de basquete, uma lesão no joelho direito, ele teve um trauma, e aí vocês podem reparar que ele tem aqui na região posterior uma lesão condral, tá? Mais ou menos de 2 por 1,5 no côndilo femoral lateral, vocês veem aqui o mapa, aqui o buraquinho, mostrando uma lesão. Ele tinha também associado uma lesão no menisco lateral, em que a gente fez um leve desbridamento, fez uma regularização, tá, do menisco lateral, e aí a gente já olhou bem a lesão, tá? Olha lá a lesão de cartilagem dele, fez um desbridamento muito leve, só para ter uma noção do tamanho, olha lá. E aí a gente coletou cartilagem, tá, desse paciente da região do intercôndilo, vocês vão ver daqui a alguns minutinhos. Então, essa lesão, tá? E aí a gente vai coletar ali, ó, com o próprio Grasper ou a pinça de biópsia, a gente consegue tirar fragmento de cartilagem do intercôndilo e aí a gente já vai dar para nós, pessoal do laboratório, esses fragmentos. Eles mandam isso para o laboratório
Isso, entendam-se que é uma equipe multidisciplinar, gente, a gente não consegue fazer tudo sozinho, tem que ter sala limpa no hospital, tem que ter laboratório, equipe especializada. Depois que essas células cresceram, elas foram colocadas numa membrana, tá? Que vocês estão vendo aqui, a membrana é esse verde mais denso, e as bolinhas são as células, ou seja, elas não passam naquela zona que eu falei que a membrana não é permeável. A gente fez uma microscopia eletrônica 3D para ver a viabilidade, células viáveis, e aí a gente fez a implantação depois de 3 semanas na lesão. Então, a gente abrindo aqui a lesão, mostrando para vocês o defeito da cartilagem aqui do paciente. A gente às vezes everte a patela para ficar mais fácil. Ó, aí aqui, tá vendo? Parece que até delaminou a cartilagem, a lesão era bem maior do que a gente estava prevendo, né? Ela não tinha só 2, ela era maior. Agora, uma coisa diferente, ó, tinha 2 e pouquinho, tá? Por 1,5. Repare que quando a gente vai colocar células no defeito da cartilagem, a gente não deixa o osso subcondral sangrar, a gente não faz microfratura, tá? A gente faz um desbridamento leve para tirar a camada calcificada, mas ele não é para sangrar. E o recorte da membrana é exatamente igual, pessoal, não muda nada. Qual é a única diferença? Tem que ser mais delicado para cortar a membrana, porque a membrana está lotada de célula. Então, na hora de cortar, ó lá, a gente é bem delicado, é um tecido, é uma membrana já lotada de célula, usa uma tesoura, uma íris ou uma bem pequenininha para a gente conseguir realmente ter a nossa célula ali viável todo o tempo. Então, é a gente colocando ela, tá? A gente usa o guia para facilitar o manuseio celular, aí a gente tira o guia, coloca os pontos e coloca a cola de fibrina. Então, ó, essa ressonância desse paciente é depois de 1 ano, tá? Vocês veem que o defeito está coberto, isso aqui depois de 1 ano, e ele voltando a jogar, esse cara que vai fazer a cesta aqui, ó, ele é pesadinho, vocês veem, mas ele acaba voltando, ele volta a jogar no ritmo que é o que ele fazia, tá? No ritmo igual depois de 2 anos. Então, caso bastante animador esse paciente. Mostrando para vocês que realmente a gente tem resultados muito superiores quando a gente fala de terapia celular. Então, de uma maneira geral, quando a gente fala hoje de cartilagem, a gente fala de microfratura, de Oates, de Amick e de Mace, tá? Acho que isso é interessante. E quando a gente fala nessa meta-análise, a grande maioria dos resultados dessa meta-análise são a favor dos tratamentos com Oates ou com terapia celular, que é o Mace ou o Amick. E em relação ao retorno ao esporte, isso é muito interessante. Quando a gente faz algum procedimento de cartilagem no paciente, a gente espera que mais de 70% deles consigam voltar ao rendimento realmente que ele tinha anteriormente. Tá? Isso é um estudo com mais de 2.500 pacientes. E dessas técnicas todas, o Oates é que tem maior chance de realmente o paciente voltar ao mesmo nível que ele era antes. Depois disso, o enxerto homólogo e depois o implante autólogo de condrócitos. Olha a microfratura, a chance, ou seja, 58%, ou seja, metade dos pacientes volta, metade não volta. Ou seja, é um resultado ruim. Vou falar só para vocês do meu estudo da célula mesenquimal e um outro caso interessante. Então, a célula mesenquimal é hoje a crista da onda. A gente tem um projeto aprovado no CONEP em 2017, em que a gente tira a gordura do flanco, cultiva na membrana igual o condrócito, a mesma coisa, olha os defeitos, olha a caracterização celular e implanta no defeito da cartilagem. Então, é exatamente isso, a gente manda para o laboratório. Aqui é um dos casos, tá vendo? Uma lesão grande de cartilagem, e aí com a célula mesenquimal. Esse é um outro paciente muito interessante, ele teve um trauma no futebol, com edema subcondral, não melhorava com nada, tá? Então, olha o edema subcondral que ele tinha, tá? Então, é um caso difícil de ser tratado, não regredia esse edema por nada. Ele tem aqui, ó, uma imagem bem mostrando a lesão. Olha como que era a lesão dele, olha que interessante esse caso. Parecia que a cartilagem estava solta, ela estava delaminada, não tinha um corpo livre, mas a cartilagem estava solta, mole, como se a parte de baixo realmente tivesse perdido toda a vitalidade. Era um buraco imenso, um paciente super magro, tá? Um paciente meu também magro, ou seja, totalmente estável. Aqui a gente está vendo a membrana já lotada de células, tá? Essas aqui são as células mesenquimais. Qual a diferença? Vocês não vão perceber nenhuma. É uma membrana molhada, cheia de célula, basicamente. Que é a mesma coisa. Fez o modelo, corta delicadamente, coloca na lesão. Tá? Não é nada demais. Pode dar ponto ou até pode colocar a cola de fibrina, que a gente sempre coloca depois. Então, essa ficou a imagem dele pré, aqui depois da gente colocar a membrana, e aqui a imagem da membrana, depois que a gente manipulou a membrana, a gente mandou para o laboratório para analisar se as células estavam vivas. E aí vocês viram que estava com mais de 90% de célula viva, o que é maravilhoso. Esse é um outro paciente também, com uma lesão condral grande na tróclea, tá? Olha lá, e na patela, gigante essa faceta lateral aqui.
e na tróclea. Essa era uma lesão em espelho e a gente não tinha outra coisa para fazer, a gente acabou fazendo membrana nas duas, tá? Com célula, então com célula mesenquimal da gordura, e aí mostrando também a membrana junto com célula mesenquimal. Esse é o último caso que eu queria mostrar para vocês, porque é uma coisa que a gente tem na nossa mão, né, todos nós. É um caso do Dr. Moisés, ele operou o ano passado, é um caso bastante recente. Ele é atleta de um time profissional, tá? Ele é jogador profissional de futebol. Com 21 anos, ele teve um trauma nesse jogo aqui, uma dor no joelho esquerdo, e na hora de arrancar, acelerar, desacelerar, ele não conseguia, né? Isso que ele veio falar para a gente agora, ele estava com muita dificuldade de arrancar e desacelerar, ele estava com muita dificuldade. E a história dele é que em janeiro de 2019, depois desse esporte aqui, depois desse trauma aqui, que vocês vão ver ele caindo ali, ó, tá vendo? Ele caiu, ele foi submetido à reconstrução de LCA com flexores no serviço dele, tá? Lá na cidade dele, onde ele estava. Ele teve essa lesão, então fez a reconstrução do LCA, só que em agosto de 2019, eles fizeram uma nova ressonância depois da reconstrução do LCA e viram que ele tinha uma lesão condral na tróclea. E aí, o que o pessoal fez do time? O pessoal tirou os corpos livres e fez microfratura na tróclea. Só que esse paciente evoluiu bem mal, tá? Ele não evoluiu bem, ele tinha muita dor, então ele tinha um buraco aqui na tróclea, olha aqui o tamanho da lesão, que é isso aqui, ó. E aqui os corpos livres, olha o tamanho dos corpos livres que a gente tinha também. E aí tinha sinais de microperfuração também. Então, aí ele veio para nós, né? E aí, assim, o Dr. Moisés decidiu realmente fazer uma artroscopia e fazer alguma terapia de cartilagem. Então, aqui vocês estão vendo um fragmento gigantesco que ele tinha pequenos fragmentos, mas ele tinha um fragmento maior, igual está vendo essa figura aqui. Foi retirado esse fragmento grande, e aí vocês já conseguem ver que ele tem tanto uma lesão na patela, olha a tróclea dele, isso aqui é a tróclea, tá? Então, olha isso, completamente descolado. Então, a cartilagem também, um tecido completamente levantado, muito ruim, uma característica muito ruim, com exposição do osso subcondral, tá? E que não foi suficiente fazer a microfratura. Lembrando para vocês que, uma vez que a gente vê uma lesão de cartilagem, se eu não acho que eu tenho material adequado, é melhor eu não fazer nada do que fazer alguma coisa que seja paliativo, ruim, por exemplo, microfratura. Porque sempre fazer algum procedimento de cartilagem em cima de algum outro que já tenha sido feito, o resultado é sempre pior, tá? Então, mostrando que o LCA estava ok, tá? Mostrando que a gente tem essa lesão condral, o menisco ok. E aí, o que foi a opção? Foi retirado o corpo livre, e aí, olha lá, olha a cartilagem completamente solta, tá? Uma lesão enorme na tróclea. Aí a gente tem um instrumental que a gente consegue usar para fazer a borda do defeito mais bonitinho, tá? Então, a gente tem essa lesão. Então, vocês estão vendo a gente picotando essa cartilagem, que teoricamente estava ok. A gente picotou essa cartilagem do próprio paciente. Enquanto alguém picotava, regularizava-se a lesão, fazia-se as microfraturas com essas perfurações, tá? Com exposição, realmente saída do osso subcondral. E aí, depois, colocou-se, né? Usou esse mesmo instrumental que a gente fez a lesão, a gente usa para cortar a membrana, porque daí fica o tamanho perfeito, tá? Então, a gente testa o molde, olha lá o molde, ok, molde adequado, aí vai-se e corta a membrana, pode cortar começo com ela seca e depois você molha para ver se não tem nada expandido. A gente sempre marca para saber qual é o lado que é para cima, tá? Então, vocês estão vendo aí a lesão. A membrana sendo cortada. E aí a gente colocou o quê? Fez a microfratura, colocamos a cartilagem micelada, né? A cartilagem macerada, que a gente chama de minced cartilage, coloca cola de fibina para fazer uma maçaroca de cartilagem aí e coloca a membrana por cima para fechar isso. Então, a gente acredita que quando a gente faz isso, a gente está dando uma viabilidade, uma vitalidade a mais para aquele tecido. Então, olha aqui a imagem do radiologista explicando para a gente. Então, essa aqui é um pré-operatório do paciente, vocês vão ver aqui o próximo corte, a imagem, olha aqui, o buraco pré, e essa aqui pós, tá? O pós, vocês conseguem ver as radiações aqui, são as ranhuras da microfratura, e a lesão quase que completamente fechada, tá? Bem fechada, a gente estava bastante satisfeito com esse resultado depois de 6 meses, em geral nem é assim, em geral a gente até espera um pouco mais, mas estava bastante surpreendente, esse atleta estava fazendo bastante atividade, ele já está voltando a fazer suas atividades de jogo num time profissional. Eu recomendo muito esse artigo que foi publicado pela nossa brasileira, Betina, que mora nos Estados Unidos agora, ela foi para lá, com um grupo de feras aqui, com o Seth, com o Gomol, com o Lederman, de 2021, que é um fluxograma muito parecido com o que a gente mostra aqui na aula, tá? Dividindo o osso subcondral, o tamanho da lesão e tudo mais.
E recomendo muito esse artigo também, que é um artigo que fala de todas as técnicas que a gente conversou, mas fala das coisas que a gente pode errar ou que não deve errar e as soluções. Tá? Então, é bastante interessante esses 2 artigos, eu super recomendo. Então, até aqui, a gente falou sobre as lesões focais. As lesões difusas é uma nova janela que se abre, é um novo mundo, são os atletas já se aposentando, e aí a gente tem uma nova gama de coisas para discutir, que a gente vai discutir num outro momento, eu fico à disposição. Como conclusão aí, essas técnicas emergentes que a gente tem, com certeza vão revolucionar o que a gente vai tratar a médio e a longo prazo. Eu espero que a gente possa, todo mundo ter a oportunidade de usar as terapias de ponta que já são usadas nos Estados Unidos. A gente tem se empenhado para isso, tá? Como eu estou no hospital de ponta, a gente tem se empenhado para conseguir fazer com que isso seja disponível para o Brasil todo, para que todo mundo tenha disponibilidade de uso, mesmo porque o próprio condrócito, o MACE, que a gente acabou fazendo no Einstein, já está na Anvisa para a gente conseguir homologar isso como um produto de utilização nacional, tá? Então, isso é uma good news aí para todo mundo. Eu agradeço uma vez mais todos vocês e estou super à disposição para qualquer pergunta. Eu acho que não sei se eu passei do tempo. Obrigada. Ótimo, muito obrigado. Tá, pronto, muito obrigado, professora Camila. Sempre aula fantástica, foi fantástico aqui, já alguns elogios aqui no chat, aula muito boa, muito didática, bem atual, assim, isso eu já sabia, né? Mas para quem não conhece, eu acho que gostou bastante. Então, ó, pessoal, vamos agora aproveitar aqui para responder algumas perguntas. Então, quem tiver pergunta já pode mandar no chat, tá? Já tem algumas, a gente já vai começando, mas aproveita aí, tira a dúvida, vamos conversar um pouquinho e vamos conversar aqui. Deixa eu ver aqui a primeira. Ó, eu vi a Simone falando aqui como que identifica a membrana na ressonância. Pronto. Simone, é super difícil, tá? Não é fácil. O que eu costumo fazer, eu como ortopedista que sei que eu pus a membrana, dou uma brifada para o meu radiologista. Falo, olha, paciente submetido à colocação da membrana, avaliar a interface membrana-cartilagem, conseguir avaliar. Muito difícil. Essa é uma pergunta que até é uma ótima pergunta para fazer com a Abdala Scaf ou para o pessoal do grupo do Einstein, Dr. Laércio, mas realmente é muito difícil. Se você quer saber detalhes da membrana, peça para o ortopedista realmente brifar e colocar. Então, eu geralmente coloco. Às vezes fica visível a questão das nanofraturas, né? Que aí facilita, né? Mas se ele não tiver nenhum dado, fica realmente difícil, né? Para o radiologista identificar. Aí tem a pergunta da Priscila Ottoni. Boa noite, excelente apresentação, parabéns à brilhante professora pela aula e a todos, na verdade é um elogio, não é uma pergunta, pela iniciativa de aulas assim, obrigado pela oportunidade de aprendizado. Aí a Simone pergunta, a concordância entre a medida da lesão condral, a ressonância magnética e no intraoperatório é boa? Uma lesão irregular ou com delaminação, como devo medir? Então, na verdade, é muito difícil a gente conseguir medir o comprometimento do osso subcondral, que acho que ela até pergunta aqui, mas a gente geralmente, a delaminação, é difícil de enxergar, tá? A delaminação talvez seja a parte mais tricky, porque nem sempre a gente entra líquido, nem sempre igual uma osteocondrite, tá? A maioria das vezes não é, e é muito difícil a visualização, isso pelo radiologista. Tem que ser muito, muito experiente para conseguir ver a característica da lesão, ou né, fazer o mapa T2, que é uma boa, na minha opinião, é um bom arsenal que a gente tem para ver protoglicano, ou algum dos trabalhos que a gente tem feito é usar gadolínio. Mas a ressonância com gadolínio, como se tiver algum radiologista aqui, sabe que é um saco, é muito chato, o paciente tem que fazer a ressonância, colocar o gadolínio, ficar 1 hora andando, é um saco, então a gente faz só para fins de pesquisa. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem hoje de descrição na ressonância é bem suficiente para a gente, mas o que importa mais é que se vocês olham uma lesão focal, que vocês conseguem mensurar, acho que é fundamental que o radiologista mensure, tá? Isso é muito importante, porque essas lesões, elas aumentam de um ano para outro 10, 20%. Então, isso é muito importante, porque em alguns casos a gente não vai operar de cara e vai começar a fazer um segmento desse paciente. Então, é muito importante que a gente consiga ter essa mensuração, ajuda muito para a gente que está tratando do paciente no dia a dia. E falando até um pouco aqui da experiência a gente aqui no Nordeste, a nível do Brasil, a Camila tem uma experiência do Einstein que infelizmente não é a realidade do Brasil todo. Para convênio é muito importante essa medida, né? Quando você quer solicitar a membrana de colágeno e aí ter um embasamento maior, né? Você colocar a área, olha, é uma lesão muito grande, tudo, que aí você fica com
com um argumento mais embasado para que o convênio libere e autorize a cirurgia, né? Isso é uma realidade que a gente também tem que enfrentar, né? Então, eu acho que se vocês conseguirem, o Álvaro pergunta aqui, se você, Álvaro, conseguir colocar a área da lesão, coloca ela mensurada, né? Coloca a profundidade, se for mais profunda, coloca o diâmetro dela, né? Acho que é super importante colocar o anterolateral e o anteroposterior, né? O lateral e o anteroposterior, super importante para a gente. E aí do lado você pode colocar a área da lesão, isso ajuda, e sempre colocar junto se o osso subcondral está ou não comprometido. Tá? Eu sempre olho a imagem, sempre, 100% das vezes, para eu ter certeza se está ou não comprometido. Mas o radiologista colocando dá bastante confiança para a gente também. É isso aí. E pegando essa linha da pergunta aí do Álvaro, é o que a Priscila perguntou aqui. Ela disse: gostaria de saber da professora Edmais quais informações são imprescindíveis de serem destacadas nos laudos do radiologista, sobretudo em relação à avaliação de lesão condral, em exame pré e pós-operatório, e como vi imagens da aula de pós-op com uso de contraste paramagnético, gostaria de saber sobre a importância disso nos casos dos tratamentos de lesões abordadas na aula. Eu acho a gente só usa contraste, que eu falei, em pesquisa. Eu só uso para pesquisa, às vezes eu uso o mapa T2. O que eu tenho estimulado os nossos radiologistas é fazer os critérios de Mokart, né? Mokart, enfim. Eu acabo pedindo para eles, não sei se vocês todos sabem, mas os critérios de Mokart são só no pós-operatório, a gente não faz pré-operatório, faz só no pós, para ver a qualidade do tecido formado. Isso é legal para quem para quem faz bastante cartilagem, isso é muito legal, porque a gente consegue ter uma ideia se a gente conseguiu restabelecer ou não a nossa, né, a qualidade da cartilagem se condiz com a função do paciente ou não. Então, existe alguns trabalhos que mostram essa correlação, que eu acho que é bem legal também. Mas o radiologista é fundamental para nós, né? Assim, é tudo de importante. Assim, ter um radiologista parceiro que consiga ver os nossos exames e laudar e dê a importância que a gente tem dado hoje para as lesões de cartilagem. Né? Não é simplesmente tem uma lesão, né, blá, 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 não. É entender qual que é a lesão. Isso aí, importante. E aí tem a pergunta aqui do Gustavo Rocha. Abraço, Gustavo. Gostaria de saber qual protocolo BMEC que a doutora Camila recomenda. Gustavo, eu sei se você tá a par, mas a gente não pode fazer BMEC, tá? A gente não pode fazer o concentrado da medula óssea, ou seja, não é autorizado pelo CFM fazer o concentrado. A gente pode fazer um BMA, né? A gente pode tirar o aspirado do ilíaco, pode tirar o aspirado do fêmur, que geralmente é o que eu faço, e aí deixar aquilo lá fazendo um coágulo e usar aquele coágulo. Mas a gente não concentra isso em centrífuga, nada, porque isso até o momento não é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, da mesma maneira o PRP. Só em nível de pesquisa, né, também? Sim, exato. Me diz uma coisa, Camila, você tira do côndilo femoral lateral mesmo ali, faz um aspirado ali mesmo, né? Sim. Bacana. Algumas vezes a gente tira do ilíaco, né, mas é mais raro, porque às vezes o paciente não está anestesiado. Se está de geral, às vezes a gente tira, o paciente sabe, mas a maioria das vezes eu tiro do fêmur. Já tive caso tirando da tíbia. Uhum. Bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que foi muito bacana a aula, viu? Bem esclarecedora. Surgiu aqui mais uma do Ney Chiga. Parabéns pela aula. Em quanto tempo se deve fazer a avaliação pós-operatória na ressonância? E quais os critérios para insucesso do tratamento e como relatar? Acho que talvez... Talvez o Ney queira falar de tudo, né? De todos os tratamentos de cartilagem. Então, assim, quando a gente faz lesão de cartilagem, a gente trata, seja o outro, seja com microfratura, seja com célula, 6 meses é pouco, tá? Vocês viram algumas ressonâncias aqui com 6 meses, mas a gente não costuma pedir direto com 6 meses. Eu pedi agora uma ressonância de um paciente meu com 3 meses. Por quê? Porque ele estava evoluindo super bem, queria ver o que estava acontecendo, se tinha alguma diferença para eu ter. A gente geralmente não pede. Só em casos excepcionais a gente pede, tá? Por quê? Porque a microfratura, quando a gente faz, e o mesmo Waltz, quando a gente bate o osso, com 3 ou 6 meses, a gente ainda não tem toda uma área consolidada, né, ali, integrada. Né? As microfraturas ficam uma área bem esbranquiçada, parece que fica um edema subcondral, e o Waltz fica, às vezes, até um cisto entre o osso subcondral do plug com o osso do fêmur. Então, a imagem não é muito bonita e acaba se assustando. Se o paciente está indo bem, não tem problema nenhum, a gente não pede. Geralmente eu peço com 9 meses de pós-operatório, tá? E os critérios de insucesso, a maioria das vezes é dor, né, e inchaço, o tal do derrame articular. Esses são os critérios de insucesso que
que a gente tem. E, claro, na imagem também a gente vai ver, sei lá, soltou um plug, eu nunca tive, mas pode acontecer, não sei, enfim, não ficou satisfeito. A gente nunca teve nenhum caso de infecção com membrana, não tive nada de rejeição, nada disso. Ótimo. Aí, principalmente, tem que ter uma clínica, então, para pensar mais no insucesso, né? Ele quer saber o que ele Eu acho que a clínica é o que norteia, totalmente. A imagem assusta mais do que de fato é útil. Isso aí. Então, se não tem mais alguma pergunta, pessoal, aproveitem. Podem mandar aí no chat, quem tiver pergunta, tiverem mais dúvida, aproveitem. Mas, Se quiser assim, falar, pode falar também. É verdade. A gente avisa aí no chat que a gente libera o áudio, mas pode escrever aí no chat também, que a gente transmite a dúvida. Mas acho que é isso aí. Já foram algumas perguntas, né? Pelo andar da hora aí também. Queria agradecer mais uma vez, viu, Camila? Aula fantástica, parabéns, muito boa mesmo, muito esclarecedora. Acho que o pessoal gostou bastante, só elogios. E obrigado pela sua disponibilidade, né? Tá aqui numa quinta-noite, podendo estar curtindo sua família, né? Jantando em algum restaurante bacana em São Paulo, que eu tenho saudade. Mas está aqui com a gente. Isso aí, muito obrigado, viu? Bom, obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que ficou aí ouvindo a gente, super obrigada, estou totalmente à disposição. Quem quiser fazer pergunta depois por e-mail, não tem problema nenhum. O Eduardo também pode balizar aí se precisar. E sinto saudades aí de vocês também, era bom quando vocês iam aqui. E estou super à disposição, gente. Contem comigo, boa sorte aí na pós, tomara que dê tudo certo. E super parabéns pela iniciativa e boa noite a todos. Obrigada. Tá, valeu, boa noite. Só respondendo aqui a última pergunta do Alice, a gente vai disponibilizar a aula, sim, por alguns dias, tá? Para quem não pôde assistir, a gente vai enviar o link depois, tá bom? Pois boa noite a todos, boa noite, Camila, até mais, lembranças aí para todo mundo. Obrigada, beijo, boa noite.